Olá, estamos iniciando pelo canal Suprem, braço de comunicação da União Planetária, mais uma entrevista do movimento 2022-2030, o Brasil e o mundo que queremos. Uma parceria da Universidade de Brasília, através do Núcleo de Estudos do Futuro, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, com a União Planetária. Hoje teremos o privilégio de conversar com o professor Reinaldo Guimarães. Vamos revisitar a formação do nosso convidado e sua atuação na área de ciência e tecnologia voltada para a saúde. Vamos analisar a importância da implantação do Diretório de Grupos de Pesquisas e as prioridades na área de ciência e tecnologia no Sistema Único de Saúde, o SUS. O nosso convidado é formado em Medicina pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e possui residência médica em Medicina Social nessa mesma universidade. E é mestre em Saúde Coletiva pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutor honoris causa pela Universidade Federal da Bahia. Desde 1985, trabalha no campo do planejamento, gestão e políticas de ciência e tecnologia em saúde. Foi vice-presidente de pesquisa e desenvolvimento da Fundação Oswaldo Cruz. Foi diretor da financiadora de estudos e projetos, a FINEP, e foi conselheiro da SBPC, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e diretor do Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde e secretário de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde. Recebeu vários prêmios, dos quais eu destaco o Comendador da Ordem Nacional do Mérito Científico e Grande Oficial da Ordem Nacional do Mérito Médico. Atualmente é pesquisador do Núcleo de Bioética e Ética Aplicada à Saúde da Universidade Federal do Rio de Janeiro e vice-presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco. Muito obrigado, professor Reinaldo Guimarães, por ter aceito ao nosso convite. Na minha primeira indagação, poderia revisitar a sua formação e os caminhos que o levaram a se dedicar à saúde coletiva? Bom, em primeiro lugar, Isaac, é um prazer e uma honra eu estar aqui com você, figura de proa, não é, na área de pesquisa médica, principalmente no campo biomédico do Brasil. A minha formação ela é muito curiosa, de uma certa maneira. Primeiro, só uma pequena correção. Eu não me formei pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mas sim pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Não, eu, quando entrei para a UFRJ, para a Faculdade de Medicina, em 1966, eu queria ser pesquisador da área básica. Bom, fiz um estágio, né, no laboratório, no Instituto de Biofísica, não é, da UFRJ, no laboratório do professor Is Martins Ferreira, mas logo em seguida vi que não era a minha vocação. Eu fui engolido naqueles anos pelo movimento estudantil que renascia depois do golpe de 1964, não é? E acabei por ficar seduzido pela epidemiologia
não é, na cadeira ou na disciplina de pneumologia e tisiologia da UFRJ, e a epidemiologia da tuberculose, ela é muito interessante, e isso me encantou, e eu realmente virei epidemiologista. No meu 6º ano, que é o ano de internato, não é, como se diz, na Faculdade de Medicina, naquela época a gente podia fazer o internato em outra universidade, em outra escola. E eu fui fazer o meu internato no então recém-criado Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, não é? E primeiro como epidemiologista, não é? Depois como um epidemiologista voltado para os serviços de saúde, e rapidamente eu fui sendo encantado pela construção da política pública de saúde, que naquele momento era, digamos, era o ponto central da atividade do Instituto de Medicina Social, que acabou mais tarde sendo fundamental na criação do próprio Sistema Único de Saúde, né? E a partir daí eu comecei uma carreira em que era meio acadêmico e meio gestor de política pública, onde segui pelo resto da minha vida até hoje. Enfim, essa aqui é a minha formação em linhas muito gerais, Isaac. Ok. Professor Reinaldo, teve notável atuação na ciência e tecnologia voltada para a saúde, principalmente atuando no Ministério da Saúde. Poderia destacar alguns avanços durante essa fase de sua vida profissional? Foi uma fase extremamente concentrada na primeira década deste século, quando eu pude, digamos, unir as duas pontas, uma ponta a política pública de ciência e tecnologia e a política pública de saúde, não é? E foi uma fase muito, muito rica. Para falar sobre isso, eu preciso dar uma voltinha para trás até o ano de 1994. No início dos anos 90, houve um movimento internacional, não é, de estímulo à pesquisa em saúde para o desenvolvimento. Isto é, a ideia de que as políticas de saúde deveriam ter uma contribuição importante de pesquisa científica e tecnológica, particularmente nos países em desenvolvimento. Esse era um movimento internacional. E quem liderou no Brasil esse movimento foi um excepcional pesquisador brasileiro da Fundação Oswaldo Cruz, chamado Carlos Morel. Bom, Morel, em 1994, ele liderou a organização de uma conferência nacional. Foi a primeira Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia em Saúde, isso em 94, em setembro de 94, fim do governo Itamar Franco, não é? E essa conferência, pela primeira vez, enfim, ela propôs uma série de coisas, mas o que ficou dela, assim, a coisa mais central, foi uma pequena assertiva, uma pequena frase que dizia que a pesquisa em saúde é um componente da política de saúde, né? Essa pequena assertiva, né, foi ela que sobrenadou das conclusões da conferência. Só que era no fim do governo Itamar. No governo Fernando Henrique, isso ficou um pouco, digamos, esquecido, né? E só em 2003, né, é que foi criada, então, a Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos em Saúde no Ministério da Saúde, né? Que tinha sido uma proposta da Conferência de 1994. Bom, eu fui primeiro diretor do Departamento de Ciência e Tecnologia e, em 2007, eu assumi a secretaria, o título de secretário de Ciência e Tecnologia. Foi um período extremamente rico, né? Quer dizer, a ideia da pesquisa em saúde ser aproximada da política de saúde pública no Brasil
ou da política pública em saúde, que é um pouco diferente de política de saúde pública, não é? Foi uma ideia que prosperou nesse período, a partir da criação da Secretaria de Ciência e Tecnologia e do conjunto de secretários que houve até hoje. Não é? Na época em que fiquei por lá, não é? Foram 2 anos no departamento e 4 anos na secretaria, nós pudemos fazer mais uma conferência de ciência e tecnologia e agora inovação em saúde, né? Pudemos criar um conjunto importante de programas de fomento à pesquisa, principalmente em colaboração com a FINEP e com o CNPq. Quero mencionar um programa, que é um programa que existe até hoje, que, na verdade, já vinha desde o ano 2000, mas que foi muito ampliado nesse período da primeira década do século XXI, né, que é o Programa de Pesquisa para o SUS, que teve a virtude de espalhar a atividade de pesquisa em saúde, né, para praticamente todos os estados do país. Um outro ponto importante, naquele momento, a pesquisa com células-tronco, não é, o campo, a disciplina das terapias celulares, estava em grande efervescência, não é? Foi a criação de uma rede nacional de terapia celular. Um outro aspecto importante foi a questão da incorporação de tecnologias no Sistema Único de Saúde, e ainda um outro aspecto, esse mais a partir do ano de 2008, 2009, foi a construção de uma política de desenvolvimento produtivo em saúde, onde o Ministério da Saúde pôde encarar, digamos, a indústria da saúde no Brasil, uma indústria de medicamentos, de vacinas, de equipamentos, no sentido de fortalecer essa indústria através da demanda do Sistema Único de Saúde pelos produtos fabricados nesse ramo industrial. De modo que, em linhas muito gerais, não é, esse foi o contorno mais geral da minha atuação no Ministério da Saúde, e creio que foi muito positivo, muito produtivo. Professor Reinaldo, na década de 90, coordenou no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, o projeto do Diretório de Grupos de Pesquisas no Brasil. Poderia destacar a importância desse projeto no desenvolvimento científico brasileiro? A ideia original de uma ferramenta que pudesse mapear, com vistas ao planejamento de uma política pública, né, a atividade de pesquisa no Brasil, ela foi sugerida pela primeira vez por um outro pesquisador importante no Brasil, foi José Goldenberg. Né? Goldenberg ventilou essa ideia quando ele foi secretário de Ciência e Tecnologia no governo Collor. Né? Logo no comecinho do governo Collor. O ministério foi extinto e foi criada a secretaria e o Goldenberg, durante um tempo, assumiu. Foi dele que eu ouvi falar pela primeira vez na importância de uma ideia como essa. E imaginei um esboço e ofereci isso ao CNPq, através de um outro eminente pesquisador brasileiro, Jorge Almeida Guimarães, que naquela época era diretor do CNPq. Não é? E o presidente, também um outro pesquisador da área biomédica, que era Marcos dos Mares Guia, era presidente do CNPq. Então, e a diretoria do CNPq aprovou esse projeto e nós começamos a trabalhar com uma equipe do CNPq e uma equipe da área de informática da Universidade Federal de Santa Catarina, onde toda a arquitetura do sistema, não é, envolvido no diretório foi montado. No meu ponto de vista, quer dizer, foi só a partir de entre 92 e 2000 foi uma fase de construção. Não é? Foi só a partir do ano 2000, em linhas gerais,
é que o diretório teve a capacidade de ter uma cobertura importante. Ultimamente eu não tenho notícia mais dele, mas sei que ele ainda existe, ele ainda está lá na página do CNPq, né? E me parece que tem uma importância, tem tido uma importância grande realmente nesse planejamento da atividade de pesquisa em geral no país, tendo como unidade de análise os grupos de pesquisa, que é a forma habitual onde, na grande maioria das áreas do conhecimento, o fazer pesquisa se dá através de grupos e não de indivíduos, né? E não através de departamentos ou de universidades. O grupo de pesquisa é a unidade de análise mais coerente, né, do modo de fazer pesquisa hoje no mundo inteiro. Houve um certo nariz torcido de alguns segmentos da comunidade científica, o que é natural, não é? Mas eu creio que o saldo do diretório é extremamente positivo como ferramenta de planejamento. Sem dúvida nenhuma, professor. Professor Reinaldo, quais as principais prioridades para a próxima década para termos um sistema único de saúde exemplar, né? Um sistema que a gente sonha? Veja, Isaac, nós estamos vivendo tempos muito estranhos, não é? De um ano e pouco para cá, em função dessa pandemia. E um dos, digamos, efeitos colaterais da pandemia é uma situação inusitada, que é que, pela primeira vez, digamos, a potência, a utilidade, o valor do Sistema Único de Saúde, ele foi, digamos, foi compreendido pela maioria da população brasileira. Quer dizer, simbolicamente, o SUS, não é, ele adquiriu uma visibilidade e uma importância, um reconhecimento muito grande. Bom, isso pelo lado simbólico. E pelo lado, digamos, objetivo do seu financiamento, do seu apoio por parte, principalmente, do governo federal, é a situação oposta, não é? Principalmente a partir da Emenda Constitucional 95, os orçamentos para a saúde já diminuíram, agora no orçamento de 2021, que vai ter que ser reformado, mas ele leva para trás, né, os valores até, sei lá, 5, 6 anos, né? E isso é uma contradição entre o reconhecimento no plano simbólico e o não reconhecimento do ponto de vista, digamos, objetivo, financeiro, material, orçamentário. Eu diria que nos próximos 10 anos, o que eu espero, não é que o Sistema Único de Saúde continue, não é, a se orientar, não é, pela sua grande máxima. É um sistema universal onde a prestação do serviço, a qualidade e a quantidade de prestação do serviço de saúde não dependa da capacidade de pagamento direto de quem recebe esse serviço ou produto do sistema. Essa é a alma de um sistema universal de saúde como é o SUS. Agora, para isso, não é preciso que haja o apoio material, principalmente financeiro, né, para que isso possa se sustentar, né? O SUS é uma política social de enorme impacto de combate à iniquidade, às desigualdades em saúde. Outro dia, escutando uma palestra do professor Gonçalo Vecina Neto, ele mostrava que na região norte, 6%, menos de 10% das pessoas têm planos de saúde, enquanto que em São Paulo, na cidade de São Paulo, mais de 60% têm planos de saúde. Isso é uma demonstração da potência do sistema único no sentido de equilibrar, de diminuir as iniquidades, não é?
como estaria atendida do ponto de vista de saúde a população da região norte do Brasil caso não fosse o SUS? Né? Quer dizer, apenas 6% ou menos de 10% tem plano de saúde. Portanto, esse lado, né, do SUS como ferramenta de combate às iniquidades é absolutamente fundamental. E eu espero que ele continue, não é, a exercer esse papel e se aperfeiçoar nesse papel. Eu me recordo que quando o SUS foi imaginado e foi criado, não é, pela Lei 8080, em 1990, não é, prevalecia a ideia, tá certo, de que a saúde ela tem, evidentemente, um valor de uso, mas não deve ter um valor de troca. Ela não deve ser considerada uma mercadoria. E é isso que o SUS representa em última análise. Professor Reinaldo, como analisa o enfrentamento no Brasil da pandemia da Covid-19? De uma maneira extremamente coerente por parte do governo federal. Ele errou em tudo. É uma coerência raramente vista, porque governos erram aqui, acertam ali, em cada situação. Em situações de crise, as decisões têm que ser rápidas, não é? Mas eu vejo que, ao menos no plano do governo federal, houve um erro total, completo, não é? Houve uma omissão em termos de assumir responsabilidades no combate à pandemia, no enfrentamento da pandemia, e houve comissões, isto é, ações equivocadas neste enfrentamento, como, por exemplo, como é sabido, a ideia de um tratamento precoce que a ciência não sanciona, não é? O combate à oposição entre a proteção da saúde e a economia, que levava, como até hoje está levando, a uma negação da necessidade do isolamento social mais radical, como ele deve ser, não é? Segundo critérios estabelecidos cientificamente em regiões, em municípios, em estados, etc. Quer dizer, erramos em tudo, não é? E isso é o que está fazendo com que nós, hoje, o país e a sociedade brasileira, não só estejam sofrendo uma catástrofe sanitária, como a gente está vendo todos os dias nos jornais, não é? Como temos servido, como, enquanto país, de um mau exemplo para o mundo. Não é? Isso nos cobre a todos, ao menos a mim, me cobre de uma enorme tristeza, não é? Com pitadas de vergonha, não é? Em me reconhecer como brasileiro. Professor Reinaldo, o movimento 2022-2030, o Brasil e o mundo que queremos, ele procura envolver os jovens na construção de caminhos para termos um Brasil e um mundo melhor e mais justo. Poderia, nesse minuto final do programa, enviar uma mensagem aos jovens que nos assistem? Bom, a juventude é o futuro, não é? A juventude é o tempo que vem, né? A juventude é a esperança, né? A juventude é aquilo que a falta de experiência, né, deve ser transformada num acelerador, não é, de ousadia, tá certo? De coragem, para enfrentar as dificuldades da vida. Eu acho que a juventude é a joia do mundo, não é? Os jovens têm que ser protegidos e orientados no sentido de poderem exercer na sua plenitude, não é, a missão que lhes cabe em qualquer lugar do mundo, em qualquer época histórica do mundo. Essa é a mensagem, não é? Eu acho que esse movimento, não é, que tem no jovem o seu alicerce, ou o seu zênite, o seu ponto de chegada,
não é? É um movimento extremamente importante por privilegiar digamos, esse componente populacional essencial. Essa é a minha mensagem, Isaac, e mais uma vez eu te agradeço muito a oportunidade de conversar com você e dar esse pequeno depoimento. Muito obrigado, professor Reinaldo Guimarães, pela essa importante e interessante conversa, né? E com o registro, né, do desenvolvimento do desenvolvimento científico e tecnológico na área de saúde, onde, sem dúvida, o caro amigo vai ficar na galeria de pessoas que colaboraram, né, com a consolidação da ciência e tecnologia em prol da saúde de todos e todas brasileiros. Esse e outros programas do Movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo que Queremos, podem ser acessados no canal YouTube do canal Suprem. Agradeço a atenção de todos e todas que estiveram conosco e voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá!